isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Jesus te ama. Oh, obrigado, Jesus, por esse amor. Oh, glória a Deus. Tudo que nós precisamos na vida é exatamente deste amor. Esse amor é maravilhoso. Ele definiu tão maravilhosamente o Espírito Santo que é como flutuar no tempo e no espaço. Mas não, é na presença de Deus. Porque nós ficamos soltos de nós mesmos. Quer dizer que o que nos prende é a carne. Então, a nossa carne, ela é perigosa, mas o Senhor nos deu a opção de nós escolhermos o Espírito, andarmos no Espírito. Ele nos deu esta opção de escolha, que antes nós não tínhamos. Era carne, acabou, morte e fim de papo. Mas o Senhor nos deu a opção. Então, escolha o Espírito, viver no Espírito. É só vantagem, porque você vai viver nessa condição de flutuar, você vai estar sempre assim. Por isso que o povo em Jerusalém, no dia de Pentecostes, todos os judeus que vieram para a festa de Pentecostes, de todas as nações, viram o mover do Espírito Santo, o batismo, com o Espírito Santo nos discípulos de Jesus. E eles falaram, mas eles estão bêbados, porque essa hora da manhã não é hora de estar com essa alegria que contagiou a cidade inteira de Jerusalém. Foi um mover de Deus tão poderoso. Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, e você já foi batizado com o Espírito Santo. Ei, em que nuvem que você vive? Em que âmbito? Em que âmbito que você vive? Que isso não flui da sua vida. Não só para você, mas para o ambiente. Onde você mora, onde você trabalha, onde você vai. Não é para você pensar nisso? Olha, cada dia que passa, o Senhor faz mais favores para nós. Esse Deus é tão delicado, é um poder tão grande, um poder de abrir um mar no meio. Pensa nisso, de ressuscitar um morto, de fazer uma alma perdida, um coração, ser salvo. Como é que pode isso? Então, ele com este poder, com este amor, nos fazendo favores. E a gente, muitas vezes, nem percebemos. Quanto mais você entrar nesta presença de Deus, não use a tua força. Você tem que trocar a sua força pelo poder de Deus. Como que é esse poder? Aonde que eu vou buscar? No teu íntimo. É fazendo isso. Lendo a Bíblia, entrando dentro da palavra de Deus, prestando atenção. Praticando. Você ficou nervoso? Você ficou aflito? Você ficou com ódio? Você ficou com dúvida? Você ficou sem paciência, você ficou querendo agir, tudo isso é carne. Volta rápido para Deus. Vai para o Espírito, vai orar, vai buscar Deus. Porque o Espírito Santo está sempre falando, ele não para de falar. Mas como a carne fala mais alto, passa batido e nós perdemos as bênçãos. Agora veja que não é vantagem viver numa condição carnal, sendo uma pessoa nascida de novo. Porque, pensa nisso, pessoal de casa, vocês, nascidos de novo, cheio com o Espírito Santo, ora em línguas, adora a Deus, até fala versículos, mas fica expulsando o diabo o dia inteiro. Não é o caso de expulsar o diabo o dia inteiro. Leva uma vida. Por que a pessoa fica expulsando o diabo o dia inteiro? Porque está sofrendo. Não é tanto ficar expulsando o diabo, entende? Não é isso. Você pode mudar. Você, a hora que você for transformado, você vai andar nessa presença como flutuando, porque as coisas de fora não te abatem, não influenciam a sua vida, mas você fica, não, porque minha vida, ai que vida, quer comparar com o outro, mas está dentro de você a vida verdadeira, a vida eterna já está dentro de você. Veja que é falta de conhecimento. Como eu expliquei a semana passada, é ignorância espiritual. A pessoa ignorante espiritualmente perde as bênçãos. Por que você não fica adorando a Deus? Fica adorando. Passa mais tempo com Ele, lê a Bíblia. Ele está e vai repetindo.
Deus, meu Pai, você habita no meu coração, você que me deu essa vida, dando o seu próprio filho para mim. É assim que ora, gente. É em cima da palavra. Você tem que falar para você. Por isso que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Você fala, confessa. Você está ouvindo. Está ajustando você, a tua mente. É assim que é. Agora, você fala uma vez para um ser, que é a sua mente, totalmente fora da luz. Você acha que uma vez vai dar? Não vai, né, gente? Tem que falar muito, muito, em vez de ficar atrás de outras conversas que destroem a sua vida. Então é possível você ter a solução de todos os problemas quando você receber a solução para o teu coração. Porque o problema é você. O problema sou eu, o problema é assim que é. Então não adianta, porque nada vai resolver se você não se resolver com Deus. Você vai ser feliz, você vai tirar o seu olho do foco que está errado, porque você quer resolver o problema. Vamos fazer isso agora. Não, quem mandou? Né? Que a gente quer inventar. Não, mas fica quieto orando. Eu, para tomar uma decisão, eu fico, não, eu entendi. Então é assim, Espírito Santo, é isso mesmo que o Senhor está falando comigo? Eu vou esperar mais, porque eu preciso ter 100% de certeza. E não vou tomando outras atitudes. Mas você aguenta? Tudo é nesse jeito é que tudo está no controle de Deus. Não é sem você fazer o certo que está no controle de Deus, não é? Aí você vai, já faz isso, faz aquilo, depois, ai, Deus me mostra o caminho, como que é a solução. Ele já mostrou, você não viu, ou se viu, nem deu bola e foi e fez. Estão acompanhando? Então, gente, adorar a Deus, buscar Deus com a palavra, aquele momento que você se fecha com Ele sozinho. Se fecha quando Deus fala, vai lá no quarto, fecha a porta. Quem encontro com Deus é esse? Pode ser debaixo da mangueira, no fundo do quintal, onde você quiser, dentro do seu carro. Aí porque lá em casa não dá, uai, como? Vai no banheiro, fecha a porta. Uai, e daí? Então você não pode ter um momento você sozinho? Tá? Eu escutei muito bem o Benihim dando testemunho dele, que ele dormia com o irmão dele, só ele foi salvo. Ninguém era salvo, gente, era aquele horror, né, dos ortodoxos, cristãos ortodoxos, que nem católico, né? Aquela mente, aquelas doutrinas, tudo aquilo. E ele ficava ouvindo as pregações de noite, que ainda eram aqueles gravadores de fita longa, que tinha que rebobinar, sabe assim, gente, acabou, aquelas coisas antigas, nós bem que sabemos, né? As criançadas aí não sabem, mas tudo bem. Mas era assim que era. Então, e ele punha bem baixinho, para não atormentar o irmão, porque ninguém tolerava. Quem está nas trevas não tolera a luz. Barata não gosta de luz. Então, ele ficava lá e depois ele ficava adorando a Deus. Então, como? Não tinha outro lugar. O pai dele ia matar ele, ia pôr ele na rua. Tanto que falou, vou deserdar, você nem come mais na mesa. Ele ficou por anos, trancado no quarto, todo mundo comendo. Eles são de família árabe, vocês sabem como eles são, rígidos com esse negócio. Ficava todo mundo comendo, aquela filharada toda, e ele no quarto, não podia comer junto, comia separado. Porque aceitou Jesus. E foi problema para ele? E por que é para você? Se nem essa perseguição está acontecendo na sua casa. Isso é acontecer? Grande coisa. Jesus é muito maior. A hora que você crescer, toda essa gente vai se abaixar para Jesus e ponto final. Essa que é. Você que tem que viver com Deus. É o que eu fiz também. Deus falou, você põe um negócio aí no ouvido, você não vai ficar irritando os outros, que você está ouvindo, porque ninguém está querendo. Então eu punha no ouvido, e eu acostumei, até hoje eu faço isso. É no ouvido, eu gosto. Vocês estão acompanhando? Você vai flutuar com esse Deus. Nada vai te atormentar, porque você tem o maior com você. Você está na carne, você escolheu andar na carne e fica atormentado. Tem gente que nem dorme por causa dos tormentos, medo. Tormento vem do medo, é demônio, é carne. Sabe? Então fica adorando a Deus. É maravilhoso, porque Deus só faz favor para você. É que você nem está enxergando, mas Ele faz mínimos, que são importantes. Faz, o dia inteiro Ele faz favor para você. Ele é maravilhoso. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Olha isso. O Senhor é bom
e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Lógico. Maior é o que... Você nasceu de novo do que o que está no mundo. Agora. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos aqui nesta tarde, que nós nos unimos como família. Amém. Gente, eu amo vocês, o povo pensa que não, mas eu amo sim, gente, que é isso? A gente acostuma, né, gente? Porque se você tiver um bicho mínimo, um passarinho, gente, ficar na gaiola, você ama ele. E você sente falta dele, até chora se ele morrer. E quer ver se ele canta e vai comprar um bicho diferente. Agora, nós seres humanos, a gente ama. Nós viemos hoje aqui como família de Deus, porque nós somos família de Deus. Então, quanto mais, pessoal de casa também, a gente tem interesse em saber como que vocês estão andando com Jesus, como que vocês estão digerindo essa mensagem, praticando, o que está influenciando na sua vida, os ensinos para você ter segurança, porque essa vida aqui não dá segurança, né, gente? Nem carro blindado, nem seguro de vida no banco, nada é seguro. Porque você não sabe, né, gente? Nem dinheiro no banco é seguro, né? Porque se resolver alguém rapar, o que você faz? Né? Hoje em dia você não tem segurança em nada, em ninguém. Mas pensa, você tem a segurança de Deus na sua vida. Então, essas mensagens, desses ensinos que eu estou trazendo aqui, é para melhorar a sua vida. Porque é para você olhar para você, com Deus e você. Agora, você quer resolver o seu problema olhando para as pessoas? Gente, você vai ficar muito doente, viu? Você não vai aguentar, porque não vai resolver. Mas é tão bárbaro isso, e é verdade, porque logo que eu nasci de novo, eu escutava os testemunhos. E as pessoas falavam, não, porque eu queria que tal pessoa mudasse, mas olha, era aquele horror. Mas aí eu nasci de novo, eu comecei a orar, mas eu fui mudando, a pessoa mudou. Eu falava, nossa, cada testemunho. Gente, mas essa é a mais pura verdade. Porque quando você muda, você sai da situação. A situação ficou fora de você, nada importa. Você não está com medo se essa pessoa vai acontecer isso, se ela vai fazer aquilo. Gente, você não vai ficar preocupado com nada. Quem não entendeu só fica preocupado com medo do mal que vai acontecer e não vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso que é segura essa mensagem. Esse aqui é o barco seguro no meio do mar, porque Jesus está junto. Ele veio como nosso salva-vida. E ele não salvou mesmo. Então, gente, isso que é maravilhoso, você andar na palavra. Então, é nesse amor que a gente se une, de ver os irmãos, de saber que os irmãos estão querendo Jesus. Porque, gente, quando você recebe esta presença de Deus, você quer que os outros vivam isso, porque isso livra do mal, livra do sofrimento. É duro você ouvir uma pessoa com um livro de lamúrias, sem fim. E o que você pode fazer com essa pessoa? Vamos orar junto? A pessoa não abre o coração. Com uma coisa emocional, 2 minutos. Não é que eu não vou orar para as pessoas. É porque você não é o Espírito Santo, você não é a palavra de Deus. Você ensina. Vamos orar junto, então. Mas aquele acabou, você tem que ir. E a pessoa fica vazia. Ela não dá o passo. Mas, gente, tem muitas pessoas que já experimentaram e largaram, porque a pressão do diabo é forte. Então larga por quê? Porque não teve ninguém junto ensinando, vai. Então se você larga de vir na igreja ou de estar aí atento pela mídia, não dá para você vir aqui, mas você tem a mídia, amém, aleluia. Aí você larga de vir na mídia, você vai largar de orar. Porque o diabo ele vem, ele é o ladrão, ele vai roubar a palavra. Aí ele tira a força. Uma vez que ele rouba a palavra, ele tira a força do indivíduo. Aí não tem mais força para orar. Não tem mais querer, não tem mais esperança, desejo. Isso é tudo que acontece. Então as pessoas se afundam e não sabem sair de lá. Não tem força para estender os braços para Jesus. Já imaginou? Isso é triste. Então o ladrão vem para roubar a palavra.
O diabo não está nem aí, gente. Se você não dorme de noite, se você está fazendo isso, se você tratou mal alguém, ou se você... o diabo não está nem aí, ele quer roubar a palavra. Jesus já falou, ele veio para roubar a palavra, é a primeira coisa. Roubou a palavra, você caiu. Você não vai conseguir sobreviver espiritualmente sem a palavra de Deus. Então, por isso que você tem que ficar com esse Deus. Mesmo que esteja difícil, você tem que crer, porque a opção de crer está em você, não é em Deus. Eu vou pregar isso hoje. Vamos lá. Você já tem a fé. Sabia que você já tem a fé? Ah, não, mas é que está escrito. Eu não vou pregar fundo isso hoje, mas tem quem diga. Não, mas é que está escrito que aquele homem lá do filho lunático, ai, Senhor, então aumenta a minha fé. E até mesmo os discípulos falaram, aumenta a minha fé, Senhor, nós precisamos de fé, bababá. Só que tem essa fala aqui está dentro de um contexto, que é para perdoar, que eles estão falando isso, porque perdoar aquela situação mais difícil da sua vida. Mas não que eles não tivessem fé, não é isso. Porque Jesus... Eles foram enviados por Jesus com o Espírito Santo, o poder, o manto de Jesus sobre eles. E eles curaram enfermos, eles expulsaram demônios, aconteceu tudo, ressuscitaram mortos. E eles viram também todos os sinais que Jesus fez. Eles viram. Mas quando eles pediram fé, não foi fé para demais milagres, mas é só para perdoar. Então... é outro assunto esse, ok? Porque fé, nós já temos. Quando nós nascemos de novo, estou falando isso direto, com a fé de Deus, não é com a nossa fé natural. Por isso que é a opção sua. Se você não tem entendimento da Bíblia, você não vai andar com Deus. Você vai andar na religião, vai ser um coitado miserável, sempre clamando esse Deus no tom religioso para fazer um sacrifício para ele te abençoar. Não é não? Assim que é? Porque você tem que pagar a bênção que ele vai te dar. Porque você pensa que ele não está te olhando, ou ele mora onde? Acho que nem sei onde ele mora. Ele nem me vê. Não, senhor, isso é religião, ele habita em você. Olha isso, gente, é muito mais lógico. Se você abrir a sua mente espiritual, isso é lógico. Ele habita em você, como é que ele está longe? Ele ouve você, ele fala com você, ele cuida de você, e todo o poder dele está com você. Onde está esse poder? Está no seu espírito. Tá? Então, este poder que nos salvou, queridos, não foi nosso poder, porque senão nós já teríamos sido salvos antes, ou não. Mas esse Deus rodeou nós, viu? Gente, esse Deus foi atrás de nós, pôs pessoas, de tanto que Ele nos ama. Não foi assim? Foi no primeiro dia que você se salvou? Me diga. Ah, que não, né? Quantas vezes a pessoa te convidou? Ou foi lá, ouviu, mas também não se interessou. Depois voltou de novo, até cair a ficha. Ou seja, então não é com a fé natural. Pessoal de casa, ninguém se salva. Eu não vou mostrar em todos os lugares da Bíblia hoje, mas quem sabe a semana que vem. Porque isso tem que estar muito claro dentro de você. Porque se você conhece Deus e a palavra, é daí que vem a fé. Que está no seu coração. Então, Deus colocou em nós a fé dele para nós sermos salvos. Nós somos, tudo que Deus fez foi por ele, não por nós, queridos. Pensa nisso. Nós não temos fé, porque a fé natural precisa ver. Tá bom? Se eu colocar uma cadeira aqui agora, com 3 pernas, e falar, senta aqui, minha irmã. Você vai ver a cadeira pendendo para cá, você fala, eu não, ela está faltando um pé, uma perna, eu que não vou sentar. Então, você tem fé, você tem, porque você sabe que não é para sentar naquilo. Tá certo? Agora, se a cadeira está com as perninhas bonitas, tudo ok, o encosto, senta aqui, meu irmão, minha irmã. Ah, não, olhou, tem fé, sentou. Agora, não tem cadeira nenhuma aqui. Eu falo, senta aqui. Aqui é onde? Então, a fé verdadeira é ver o que não se vê. É no espírito. É crer no que você não vê. Você foi salvo, pensa bem nisso. Pessoal de casa, isso é profundo o que eu estou falando. Isso que ajuda você a andar na vitória. Se você entender isso orando em línguas,
buscando. Porque quando você está orando, você tem que ficar meditando nessas coisas. É isso que te dá força, visão de Deus para a tua vida, para você desbravar todas as trevas e sair da mão do diabo. Olha que demais. Então, o próprio Deus colocou a fé dele no nosso coração para nós aceitarmos a salvação. Porque com a nossa fé, a fé natural, você viu o que é, você tem que ver. Senão você não é fé, você não acredita. Agora, assim que, veja como que é a fé de Deus da salvação. Porque assim que nós somos salvos, nós cremos que Ele perdoa os nossos pecados. Você viu Deus perdoando seus pecados? Então, você viu a face de Jesus na hora que você foi salvo? Não. Você viu Jesus morrendo na cruz para perdoar os seus pecados e salvar? Não. Como é que você teve fé? Se a sua fé natural precisa ver a cadeira aqui. Tá em casa, pessoal? Estão me acompanhando? Isso é bíblico o que eu estou falando. Eu vou provar isso tudo na Bíblia para vocês. Isso é fé. Por isso que você não pode, se Deus quiser, Deus que sabe, Deus que... Não é nada disso, não. Você já sabe. Deus já deu a visão para você, por isso que você fala. Eu creio, por isso que eu falo. Eu sei que Deus quer isso para mim. O dia que você entender que Deus é bom para você e Ele quer ajeitar a sua vida, você fala, não, Deus já me fez. Ele já fez, eu já recebo. No Espírito eu já recebi, mas isso vai aparecer aqui agora. Eu não vou ficar mais sem isso na minha vida. Aí que entra a confissão da palavra. Vocês estão acompanhando? Não é o máximo isso? Você vai fazendo gerar com a fé de Deus que você está confessando, a situação na sua vida. Porque a fé de Deus é crer no que não existe. É isso que a fé de Deus é. Ele faz existir o que não existe para nós. Está escrito lá em Hebreus, né? Que Abraão creu. Ele creu no invisível. E Deus fez vir à existência o que não tinha. Filho, para um homem e uma mulher velhos. Vocês estão acompanhando? Não é profundo isso? Vai se basear nisso para a tua vida melhorar. Aos poucos nós vamos crescendo, mas vocês estão ouvindo mensagens da palavra de Deus com fé. Então, portanto, é você que escolhe se você vai crer na palavra de Deus ou se você vai crer nas dúvidas, nas mentiras do diabo. Por isso que não recebe. Quando a sua mente se levanta, ou pelo que você fala. Então vamos lá aqui. Valeu essa introdução? Para você entender o que é a fé? Por isso que quando você for orar, a primeira coisa, Pai Celeste, agradeço você ter ido atrás de mim para me salvar. Quando Deus me salvou, primeiro, Deus, meu Pai, me mostrou, eu já falei isso aqui, vou repetir. Mas na hora eu não entendia nada de vida espiritual. Hoje, me aprofundando e tudo mais, eu entendo tudo que Ele fez, mas Ele não podia me falar. Como é que você vai falar para uma criança de 6 anos, 5 anos, certas coisas profundas de que adulto entende? Não dá. Eles veem as coisas, mas não entende. Mas quando cresce, entende ou não. Então, Deus me mostrou um poço profundo. Gente, isso aí é Salmo 42, acho. Que o Senhor nos tirou de um lamaçal profundo, né? E nos fez assentar, nos colocou sobre a rocha, nos deu a juventude da águia, renovou a nossa vida, não é isso? Então, essa visão que Deus me deu é baseada nisso, exatamente. Quando eu nasci de novo, Ele me mostrou o que Ele fez comigo. Era um poço profundo de trevas, que eu não enxergava nada. Depois Ele me pôs assim, o poço é redondo. Ele me pôs sentado desse lado, mas a luz vinha para cá. Eu via a luz bater desse lado e eu estava sentada aqui. Depois eu subi mais, mas aí eu estava sentado aonde a luz batia e este lado era escuro. Eu já cheguei num lugar melhor, mas eu ainda estava lá. E depois eu já me vi lá fora. E depois eu me vi longe e o buraco lá, o poço, que era o mundo. E ele falou, olha, você vai trabalhar para mim
nesta vinha, isso vai ser uma vinha, é um campo gigante, não tinha nada. Você que vai trabalhar aqui para mim. Eu falei, mas é muito grande. Ele falou, eu vou pôr ajudantes, não se preocupe. E depois eu falei, mas olha, ele estava coberto com palha aquele buraco. Eu falei, fiquei com medo. Falei, mas é aquilo. Ele falou, nunca mais você vai entrar lá. São os laços do diabo. Porque Deus conhece o começo, o meio e o fim. É óbvio que tem bastante orientação de Deus e cuidados que Ele nos dá diariamente para a gente não cair no buraco. Certo? Mas quem está na luz sabe que é buraco. Tá? E depois, então, ele me mostrou, o campo é muito grande, mas depois ele me mostrou, assim, já mais longe, um monte produzido. Um monte já produzido, assim. Não era tudo, mas um monte. Então, a salvação eu só tenho que agradecer diariamente 1000 vezes. Foi o Senhor, eu vi que jeito que o Senhor me salvou. O Senhor que trouxe a luz, a sua luz para me salvar, que é Cristo Jesus. E eu ia na igreja todos os dias. Eu queria aquele Deus, mas não estava nem sabendo, mas estava no mundo, eu não estava sabendo. Tem gente que está dentro da igreja e está no mundo, não está nem sabendo, se não se despertar para Deus. Então, abra a sua Bíblia em Salmos 119 e vamos ver o versículo 18. Então, eu estou pregando isso tudo para você ter a noção de que é para você escolher a verdade. Mas, obviamente, que você tem um livre-arbítrio, você escolhe o que você quiser. Mas você tem a chance de escolher a verdade, conhecendo a verdade, porque ela liberta. Então, Salmo 119, vamos ver o versículo 18. Diz assim, desvenda os meus olhos, ou seja, abre os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, no Novo Testamento, qual é o conceito de abra os teus olhos? Quer dizer, observa a palavra de Deus. Deus abre os nossos olhos espirituais quando nós nascemos de novo, porque antes não tinha olhos abertos nenhum, não tinha luz. Porque abrir os olhos é ter luz, que é a luz que ilumina, que abre. Para quê? Para observar mais a palavra de Deus, para buscar mais a palavra de Deus, procurar algo mais na sua vida, que é no campo espiritual. Por isso que ele está orando aqui, mas isso é uma oração do Antigo Testamento, que hoje, no Novo Testamento, para nós é abrir os olhos, que está escrito lá em Efésios. Né? Capítulo 1, ele diz lá, que abre os olhos espirituais. Paulo está orando para os cristãos, Deus, meu Pai. Eu oro para que os olhos espirituais de todos sejam abertos. Para quê? Para andar na luz, para andar no Evangelho, para andar na palavra. Cada vez tem que abrir mais olhos espirituais. Então, é Deus que faz tudo em nós, dá interesse, é tudo Espírito Santo, dá interesse, dá gosto. Ai, como é bom estudar isso, eu estou gostando, tem um prazer em mim para isso, é o Espírito Santo. Agora, a carne, olha a dose de carne que tá trevas. Ainda não tem prazer, ainda está pesado, ainda não tem aquele gosto. Então precisa insistir mais, buscar mais, porque você vai trocando a sua vida de trevas para a luz. É você que vai determinar. É Deus que faz, mas é você que determina. Então ele deixa por sua conta, embora ele te ame e não quer a desgraça e a destruição da tua vida. Absolutamente. Se eu escolher caminho errado, isso aí é o que eu vou ter que pagar, tá? Então, abrir os olhos para a palavra de Deus, de tudo que nós temos em Cristo Jesus. Ele está orando aqui. Ele orou, imagina, no Antigo Testamento, agora você imagina no Novo, que o próprio Deus habita no nosso coração. Você imagina isso agora, que é muito mais do que nesta época, que eles não eram nascidos de novo. Então, veja 2 Coríntios capítulo 4. Nós precisamos da luz. 2 Coríntios, capítulo 4. A palavra de Deus, gente, é maravilhosa, não acaba nunca. Essa maravilha, cada dia o tesouro é melhor e mais bonito. Brilha mais. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nós já temos estudado bastante sobre isso, mas vamos nos aprofundar mais um pouquinho aqui. Ele diz:
nos quais o Deus deste século, ou seja, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se lá a Bíblia está falando que é para abrir os nossos olhos, para nós enxergarmos cada vez mais, porque, como eu já expliquei, tem cristãos que quando duvidam, eles estão com a incredulidade. O próprio Jesus ensinou isso no Evangelho. Semana passada, acho que eu falei isso, não foi? Que o problema não é a fé, o problema é a incredulidade, porque duvida, não crê, quer ver, está nos 5 sentidos, ok? Então ele está dizendo que o Deus deste século, deste mundo, que é o diabo, é que cega o entendimento do incrédulo. Por isso que a pessoa incrédula tem uma barreira, tem uma fortaleza espiritual maligna que não deixa a pessoa enxergar a luz, a glória do Evangelho, que é o próprio Cristo Jesus. Por quê? Porque os crentes falam assim, eu não sei. Gente, corta isso do teu vocabulário, pelo amor de Deus. Acho que não é para mim. Eu não sei. Gente, isso é incredulidade. Pensa nisso, tá? Isso é dúvida. Isso não é ter entendimento, porque você tem dúvida com relação à palavra de Deus. Porque a Bíblia, aqui já está escrito, Paulo já mostrou para nós, que todas as promessas de Deus para nós são sim e amém em Cristo Jesus. Ele conquistou tudo. Não tem nada que você precise que Deus não quer te dar. Isso não existe. Não, peraí, você não merece. Aí pronto. Incredulidade, religião. Não, você também não é boa coisa, porque você não está levando a sua vida. Ei, você quer pagar? A santidade está no Espírito, não é muito mais light, gente, fala a verdade. A vida com Deus, ele deixou simples para nós. A religião veio, essa incredulidade aqui que o diabo cega, é o Deus desse mundo. Para ninguém andar na luz do Evangelho, que ela é perfeita. Deus não te condena. Deus não está pondo objeção para te abençoar. Porque já está tudo no Espírito, senão não estaria. Se eu souber manejar com aquilo, eu recebo tudo. É muito mais simples. Vamos voltar a ser criança, aprender do zero, agora essa glória de Deus liberada para todos nós. Larga esse passado, larga essa religião, que você tem que pagar, que você não merece, que você não está à altura, que você não é santo. Tudo isso está no teu espírito. Nós já fomos santificados no nosso espírito. Eu não preciso ser santo coisa nenhuma para Deus me abençoar. Não que é para eu andar fazendo os pecados, mas não é o caso. Entendeu? Eu estou fazendo o máximo. Sabe, eu estou fazendo, quando vem uma coisa eu tampo os meus olhos, eu me cubro, gente, eu quero ser santo. Não adianta, meu bem, não é por aí. A santidade é dele. É no meu relacionamento com ele é que essa santidade vai vindo para a minha vida. Não é com a minha ideia ou com as minhas ações que eu vou ser santa. Eu posso não ir no cinema, eu posso não ir na balada, eu posso não fumar, eu posso não beber. Eu não sou santa coisa nenhuma, não é isso que me faz santa. Santo é Deus que é santo, que habita em mim. Ele é que me faz santo quando eu me relaciono com ele, quando eu vou tendo entendimento. Não é muito mais simples? Então vocês vão crescer agora, hein, gente, espiritualmente. Em nome de Jesus. Para de se condenar. Eu não sei, eu sou pobre, desvalido. Epa, você era antes de aceitar Jesus, o que é isso? Não tem nada a ver isso aí, tá? Então, o Deus desse mundo que é Satanás, ele vai cegar a mente dos incrédulos para não verem as maravilhas de Deus. Você não ter maravilha de Deus na sua vida, ficar sempre, sabe, rastejando. Não é possível ter uma vida rastejando. Mas se todo mundo entrar na glória de Deus, é Deus. O que Adão fazia quando ele andava com Deus? Sem pecado, e Eva? Nem preocupou nada, ele nem sabia o que era pecado, nem nada. Então é isso que é para acontecer com você. Para de ficar querendo inventar. Então anda com o diabo, então é isso que você quer. Vai orar em línguas para abrir essa mente. Você não quer o melhor? Não, eu quero mais. Esse mais aí estraga a tua vida. Já está no seu espírito, você nasceu de novo. Você não entende o que é nascer de novo? Coisa velha acabou, você é outra pessoa. Deus habita em você, você canta isso. E aí, só fica no canto, meu? É para viver, amém? Tá? Então é você que escolhe viver
em todas as bênçãos de Deus, porque ele diz que nós já estamos assentados em lugares celestiais com todas as riquezas da glória das bênçãos de Deus. Curas, todas as curas, prosperidade, paz, amor, todos os frutos do Espírito. Enfim, vitória. Ai não, mas esse caso, então pronto, a dúvida, não fala mais isso. Eu, por exemplo, dando meu testemunho aqui, eu escolho a palavra de Deus. Viver na palavra de Deus, eu estou treinando isso há anos, há décadas. Tá? Então, agora, você é que vai escolher e ver qual declaração que você vai fazer para a sua vida. Não é você ficar falando uma coisa e pensando outra. Você tem que anular até o que você pensa. Precisa tomar muito cuidado. Tá? Porque é aí que vai abrir os seus olhos espirituais, depende da sua declaração. Mas isso é junto com o estudo da palavra. Por isso que você tem que pegar uns versículos que tem a ver com a sua vida. Agora, qual que é a sua situação? A sua situação é cura? Você vai pegar uns versículos de que Deus é a glória. Não está nem falando de cura ali. Gente, vocês fazem isso, depois vocês vêm falar para mim. Não, então eu estou... Tá bom, eu nem respondo, porque não adianta, ué. Vai orar em línguas, você está precisando orar muito em línguas para você entender jeito que você tem que orar. Porque Deus, o Espírito Santo fala para mim para que eu tenho que orar, que versículo, ele fala tudo para mim. Sério, não estou mentindo não, é verdade. Tá ok? Então se eu dou para você, ora esse versículo, depois você chega na tua casa, eu estava lendo, achei lindo esse versículo, mas não tem nada a ver com a tua situação esse versículo, embora seja a palavra de Deus. Mas a pessoa entende? Não, para você ver. Então não adianta, gente. Se você não se posicionar em Deus, nem ninguém te ajuda. Você não tem olhos espirituais abertos. Vocês entendem? Não entende, não ouve, não enxerga. Mesma coisa que falar russo aqui. Alguém fala russo aqui? Não, então. Então não adianta eu falar umas palavras em russo aqui. Tá valendo? É a mesma coisa. Não entende. Você tem que orar muito em línguas. Bastante. E estudar, e confessar a palavra, e escutar isso aqui para entrar dentro de você. E você escuta isso, sai aqui, faz o que você quer. E a vida vai ficando desse jeito. O tempo está passando, tá? Agora veja aqui o versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, amém? Viu só? Não foi nada nosso. Não foi a nossa fé, não foi a nossa força, não foi a nossa boa vontade, nem sacrifício nenhum. Ele se levantou no nosso coração. Então tá aí dentro, você tem que trabalhar com isso. Tá valendo, gente? Vocês acham isso difícil que eu tô falando? Não, né? Dá para entender, né, gente? Claro, né, pessoal de casa? É isso aí. É só ir praticando que você vai entender. Quanto mais você praticar. Eu escutei, eles fazem pesquisa de tudo lá nos Estados Unidos, mas já fizeram pesquisa assim. Se a pessoa lê a Bíblia umas 3 ou 4 vezes por semana, a vida, mas assim, contínuo, já faz 1 ano, 2 anos, a coisa da vida, a pessoa começa a mudar. Mas se ela lê todos os dias, sem nunca parar um dia, porque aquilo é a essência da vida dela, aquela vida está 100% transformada. E é verdade. Você tem que ter esse pique na tua vida, tá? Tudo na vida, menos deixar de ler a Bíblia. Não foi isso que aconteceu com o Smith, o Wigglesworth? Foi isso. Ele falava assim, olha, eu não como sem antes ler a Bíblia. Primeiro eu vou ler a Bíblia, depois eu vou comer. Ele orava direto. Então o homem ressuscitava morto pra caramba. Põe o morto aqui na parede e falava, vive, o cara caía, vive, o cara caiu. Aí o cara viveu. Ó o nível de fé. Isso é para quem crê, gente, qualquer um de nós. Não era especial. Não tem pessoa especial, e nem fé maior nem menor. É o tanto que você crê. Vai buscar Deus para sair dessa vida. Tá certo? De engano. Então, a luz, ele diz aqui, ó, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, quando essa luz brilha no nosso coração, vem para revelar coisas poderosas de Deus. Que é isso que eu estou trazendo aqui. Vem para trazer conhecimento
revelação para mudar a vida. É Ele que vai te dar um alô, oi. Aí abre o seu entendimento, mas você não faz nada da tua parte para Ele te dar esse oi aí. Muda o teu jeito. Tá? Pessoa que só fica reclamando isso aqui, não sei, isso aqui, aquilo. A hora que você deixar Deus moldar a sua vida, que isso tudo acabou. Você pode até fazer aquilo, mas não tem nada a ver. Você está ótimo. Porque Deus resolveu você. Os seus olhos se abriram, sua vida mudou, essa luz entrou aqui. Mas você tem que escolher crer em primeiro lugar. Você lê a Bíblia, você tem que crer no que está escrito lá. É coisa que religioso não crê. Só fala blá, 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 blá. Tá certo? Vocês estão me acompanhando? Falava versículo, tá assim, ó. Tem gente que... Não é mesmo? Tá escrito. Ai, gente, isso é cansativo. Eu não aguento. Dá um tapa. Com licença. Fica nessa sala que eu vou para outra. Fica aí falando sozinho todo versículo. Porque isso não está resolvendo nada. Nem para você e nem para mim. Porque não é vida na tua vida. Porque quem está vivendo não fica citando versículo. Vive o versículo. Vocês estão me acompanhando? Essa que é a diferença. Porque está escrito, porque Deus falou, porque Deus... Eu escutei Deus, mas você não escutou nada que você tem que mudar? Isso não, né? Então é papo furado. Tá valendo, gente? Então, ó, o que Deus falou, que essa gente fala, não é direção de vida nenhuma, é só bobeira. Sabe? Coisa que... É até difícil de explicar, porque é tanta bobeira, gente, é absurdo. Então, gente, se você entende ou não a Bíblia, escolha crer. Foi o que aconteceu comigo na hora que eu nasci de novo. Na hora, quando você lê a Bíblia, você crê o que está escrito aí e recebe, e é isso aí. E eu começava, então, Espírito Santo, como que é isso aqui, Jesus? E ele falava para mim, é assim, assado. É assim. É isso aí, eu creio. Por que você não crê? Coração duro, precisa trabalhar com isso. Você tem que trabalhar com isso. Deus é a verdade. O que Ele diz é a verdade. Veja o que está errado, é tudo a cabeça, o coração, a nossa vida de carne, tá? Então, você tem que confessar, Deus quer me abençoar, eu creio. Que se você não tem muita coisa da Bíblia ainda, que você não sabe falar, mas fala, Deus quer me abençoar hoje. Oh Deus, que o Senhor habita em mim, o Senhor diz que o Senhor é bênção. Então eu recebo, eu estou abençoada. Vai falando que até você ir entrando nessa condição. Porque isso é a verdade. Ele é o seu pai, ele te abençoa. Mas você precisa saber receber. E olha, gente, para com esse negócio. Eu vou provar para todo mundo que Deus é Deus, porque Ele vai resolver esta situação da minha vida. Não. Ai, que tonto. Isso é conversa religioso. Sabe? Até recebe a bênção e depois cai tudo. Nem quem você queria que viesse para Jesus vem, e nem quem falou isso veio. Cai fora também. Só bobeira. Você quer provar o quê? Você tem que viver a vida de Deus, é isso que interessa. Tem nada que provar para ninguém, não. Você está vivendo na vida de Deus, você está, ó... Você sabe vencer o diabo. Ele não vai acabar com você. E se quer acabar, o céu é o lugar, a moradia certa. Vai ser muito melhor que aqui. Amém, aleluia. E daí? Eu, hein? Tô nem aí. Tá valendo? Ai, que medo. O céu, mas morrer não. Mas vai ter que ir. Seja do jeito que for, eu com isso. Uma hora é para lá. Encontrar Jesus face a face. Glória a Deus. Tá? Então, porque sabe, gente, se você aceitar as bênçãos de Deus, Ele só quer pôr coisa boa na tua vida. Quem põe coisa ruim é o diabo. Justamente, ele é um mentiroso, enganador. Sabe, assim... O fake é ele. Ele só engana, põe na cabeça. E aí você fica nessa, daí não recebe, porque ele rouba a palavra. Então você tem que receber a revelação de que Deus é bom para você. Mas Ele é tão bom que Ele só faz coisa boa o dia inteiro, todos os dias. Todos os dias da vida. Você tem que aceitar a bondade de Deus na sua vida. Porque você sofreu, e daí? Acabou aquilo lá, rasga aquela folha, joga no lixo. Queima. Hoje você tem outra folha impressa com o amor de Deus, com as bênçãos de Deus para você. Creia. Ele quer me abençoar hoje, eu aceito. Eu recebo as suas bênçãos, porque eu sou seu filho, eu sou sua filha. É assim que é, minha gente. Salmo 56, versículo 9. Deus só faz favor. Sabia disso? Salmo 56.
Deus só faz favor. Entende isso? Você não precisa ficar pedindo para os outros ficar fazendo favor para você. Tem gente que adora. Faz um favorzinho. Aí, calma. Também não dá, né, gente? Favor tá ficando caro. Vou cobrar agora. Mas Deus não cobra nada. Ele dá de graça. Você nem percebe, ele faz favor. Você levantou são e salvo hoje, que você é isso? Favor de Deus, né, velho? O diabo quis vir fazer algum tropelo aí, não conseguiu, você ficou numa boa, favor de Deus. Então, gente, não é assim? Então, vale a pena. 56. Tá valendo esses ensinos para vocês, queridos, vocês que estão em casa? Vocês têm que pegar firme. Eu estou mostrando para você algo que funciona, que é Deus, o verdadeiro, não é religião, essas confusões, a mentira que não fica lá, todo mundo sofrendo. Sabe por quê que isso aqui é verdade? Porque é o seguinte, gente, eu entendi uma coisa. Quando eu era trevas, e eu era nova ainda quando eu me converti, mas era assim, gente, eu não sabia nada, né? Tipo, eu até fiquei pensando assim, um mosquito, pensa num mosquito, olha que ideia que eu tive, acho que foi o Espírito Santo que me mostrou isso. Um mosquito, ele fica voando para cá, para lá, ele tá sabendo alguma coisa? Ele senta aqui, pousa ali, fica rodando, sai daqui e entra para outro lugar. Então, isso é a vida de uma pessoa que não é salva. Não sabe o fim dela. Hoje eu tenho segurança porque eu sei o fim da minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo aqui na minha vida. É diferente. A segurança que eu tenho na minha vida, porque eu tenho um Deus que habita em mim. E eu sei o fim da minha vida, que é de vitória eterna. Então, eu não preciso me preocupar. Só tenho que me alegrar. Então, é diferente quando você anda na palavra. Você larga a mão de ser uma pessoa que só se preocupa com isso, com aquilo outro. Você está se preocupando errado. Deixa ele cuidar da sua vida, do seu coração. E ele vai começar a acrescentar coisas dele que são boas na sua vida. Você quer governar a sua vida? Olha o jeito que está o mundo. Olha o governo do mundo. Está um lixo, está caindo para o buraco. Aliás, já está no buraco e não vai sair. E você vai junto com o teu plano? Você que resolve a sua vida, não está resolvendo nada. Quando pensa que está resolvido, desmorona tudo. Então é isso aí. Não tem que andar igual um mosquito que não sabe o fim. Você tem que saber o seu fim. O que você está fazendo, o propósito. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Isso não vale? É maravilhoso, gente. Isso é uma glória. Olha, 56, versículo 9. Diz assim, Salmos. No dia em que eu te invocar, Deus, né? Deus, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei disso, que Deus é por mim. Eu faço isso pessoalmente. Eu faço isso na minha vida. Deus é por mim. Eu não vou me preocupar não, porque isso aí já é a vitória, acabou. Deus está aqui. A última palavra é dele, é do meu Deus. Você vai ter que largar isso aí, diabo. E o diabo, ele recua. É isso que ele está falando aqui, ó. Quando você invocar o nome do Senhor, o diabo recua. Ele sai de retirada. Ele vai embora. Tá? Então, esse inimigo aqui, gente, pode ser doença, pode ser problema financeiro, sei lá, 1000 coisas. Alguém que quer causar um mal na sua vida, alguém que está te atrapalhando, fazendo coisas. Mas você tem que... Como que você se posiciona numa situação dessa? Liga para todo mundo, vai atrás de um, vai atrás de outro, se ajoelha, chora, faz tudo. Você está tudo errado. Você tem que clamar para o Senhor, porque ele recua, fica lá orando. Eu te louvo, mas escuta, você não precisa ficar mandando o diabo embora desse jeito, você só olha para o diabo e fica mandando ele embora. Não é para o diabo que você olha. Ai, Deus, é para aquilo que Deus é. E o seu problema, você fala, eu não quero, e você vai sair. Porque Deus é por mim. Ele está comigo, eu não temo. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Isso é fé que Deus nos deu, a fé dele. Isso é a fé verdadeira. Você tem que trabalhar com isso. Tá valendo? Aí você precisa de cliente. O que você faz? Chama os clientes. Eu não fiz isso pro meu marido. Ele teve os maiores do Brasil. Ele teve. O Espírito Santo me ensinou. Que jeito que eu... Mas todo dia, hein? Todo dia. Das 7 às 10h30 por aí, eu ficava orando todo santo dia, porque eu tinha que tomar banho e depois fazer o almoço. 11 horas, começar o almoço para meio-dia, tá pronto. Tudo com horário lá dentro de casa. Tem escola, tem coisa, tinha tudo. Tá valendo?
Então, todo dia orando e confessando isso. Isso faz mais de 30 anos, gente. Deus deu os maiores negócios para a empresa do Fernando, que Deus que deu a empresa dele. Tudo aconteceu na vida dele com a minha oração, com a minha vida em Deus, porque Deus queria me abençoar no ministério que ele me deu, mas precisava ter o meu marido, eu sou casada. Ele podia estar aqui, mas ele não quis ouvir o chamado dele, eu nem sei qual é o chamado dele, o problema dele. Ninguém tem que condenar ninguém, mas Deus levantou o meu marido para eu não me separar, porque Deus é contra o divórcio, já que ele aceitou que eu servisse o Senhor. Então, ele também é abençoado nisso. Deus é bom, gente. Agora, você está precisando de negócio, você faz o quê? Você entendeu? Fica na presença de Deus, chama os clientes, fica lá, tirando do seu espírito a fé de Deus, que vai trazer os negócios para você. Será que deu para entender isso? Amém. Então, mas não é numa vez, né? Não é num dia. Isso é constante, até aquilo ser estabelecido. Depois, todo dia, manutenção. Obrigado, Senhor, pelos negócios. Amém? Agora, precisa querer trabalhar também, porque não adianta pedir negócio para quem não quer trabalhar, porque quando Deus dá, mas vem tanto que depois a pessoa até larga a igreja, larga a Bíblia, larga Deus, depois vai para o buraco, né? Que é assim que acontece. Porque se você perseverar aqui, Deus te dá. Aqui nessa igreja, Deus faz o que Ele sempre fez. Milagres. Ajeita a vida de todo mundo, ou não? Sim. Amém. E olha, pode ser 1000 vezes ajeitar a vida. Caiu, levanta, caiu. Ele ajeita sempre. Porque ele é bom, ele não manda maldição, isso não é coisa de Deus, não tem isso. Agora, anda direito com Deus. Ele faz. Porque tem que mudar o caráter, tá? Então, quando eu clamo, o diabo recua. E hoje, o nosso posicionamento de novas criaturas em Cristo Jesus é muito maior do que ele aqui, do salmista, do Davi, muito mais, porque é a antiga aliança. Hoje, esse Deus aqui, ó, esse Deus que é por mim, habita dentro de mim, habita dentro de você. Você tem que ter entendimento disso. Quando você está orando, você está falando com ele. Ele não está sentado num trono, ele está no trono, amém? Mas ele está aqui. Porque tem gente que só vê ele lá no trono, mas não vê, sei lá, onde que é esse trono? Como é que eu chego lá? Nem dá para eu chegar lá nesse trono. Cristo Rei. Isso é coisa sobrenatural, espiritual, que você tem que trabalhar com o Espírito Santo e a palavra de Deus. Porque você tem que crer com a fé de Deus, não com a sua. Porque a sua você quer a cadeira com 4 pernas vendo. Porque crer é você não ver. Você crê naquilo que você não vê. Porque você foi salvo e você nem viu Jesus morto na cruz. Você viu? Então como é que você sabe que você foi salvo? Como é que você ama ele? Como é que você crê ele? É isso aí. Isso é com a fé dele. Começa a desenvolver isso na sua vida. É isso que o Espírito Santo faz quando você está orando em línguas. Desliga a televisão, para com isso. Põe lá uma pregação dessa, põe um louvor, põe a palavra falada, vai ouvindo e vai orando em línguas. Preciso descansar um pouco. Vai ligar a televisão? Não, senhor. Descansar um pouco? Vai orar outra coisa. Larga a mão desse mundo. Ele vai mudar você e vai resolver toda a sua vida. Depende de você, o que você vai fazer, tá? Ele está dizendo aqui que Deus é por mim, nesse versículo, tá? Então, a luz de Deus vem para a minha vida porque eu creio que Deus é por mim. Coisa que falou lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste mundo, que é o Satanás, que é o diabo, ele cega o incrédulo para não receber essa luz. Porque não crê que Deus é por mim. Tá valendo? Então, quando eu digo, não, Deus é por mim, eu vou entrando nisso, vou confessando, ninguém vai me parar, porque Deus é por mim, está escrito. Pode sair. Eu não aceito nada que impeça o meu caminhar com Deus. Eu te repreendo, demônio, sai da minha vida. Em nome de Jesus. Então, a luz entra. Ela está entrando. Você está dando condição para a luz entrar no seu coração. Tá valendo? É assim que é. E você começa a crescer
Dentro de você está crescendo, gente. Porque é a tua mente que tem que mudar. Tua cabeça, modo de pensar. Eu não posso, eu não sei, eu não tenho, não vai dar, eu não consigo. Isso aí são verbos que você tem que anular do teu vocabulário, da tua vida. Ah, eu não tenho condição financeira para começar. Isso não precisa de nada, você precisa de Deus. É de Deus que você precisa. Meu marido montou aquela empresa, ele não tinha um cliente, e aí? Ele comprou todos os desenhos, tudo, custou caro, que foi dessa empresa norte-americana, que era daqui, do Brasil, que ele trabalhava lá, inclusive. Ele comprou todos os desenhos, aqueles negócios lá. E aí, cadê? Cadê os clientes? E agora? Eu fui orar. E Deus mandou. Valeu, gente. Ele trabalhou muito. Muito. Para estabelecer a empresa dele. E tem mais. Quem está trabalhando, estabelecendo empresa, não pode pegar o lucro da empresa e sair gastando. Ah, vamos andar de barco. Olha que delícia. Com esse sol, com esse calor. Ah, não, senhor, não vai andar de barco, vai andar a pé, lá na praça. Vai lá, se quer andar, anda na praça. Compra um picolé ali, se der, senão nem compra nada. Já leva de casa, vai chupando de casa. Foram 5 anos sem tirar um dinheiro da empresa, só investindo. Precisa saber também andar com Deus, né, meu bem? Porque não é assim. Tá valendo? Então, mas ninguém quer, né? Todo mundo já quer viver no mundão, nas glórias, né? Isso aí não vai dar certo. Você tem que ter medida, você precisa saber o que você pode fazer. Mas Deus faz, tá? Então, se eu estou agora crendo, buscando isso, eu estou tirando, as trevas estão saindo de mim. Mas se eu começo com dúvida, ficar desesperada, ficar angustiada, ficar com medo, as trevas estão entrando. A cegueira, as trevas, o diabo está me cegando, tá? E o meu coração, ele vai ficando cada vez mais em trevas com isso. Em vez de eu crer mais, eu estou crendo menos, estou com mais dúvida. Eu me afasto mais de Deus. Mas se eu creio que Deus é por mim, meu coração vai recebendo mais condição de andar com Deus. A fé vai crescendo. Para eu andar nessa fé. Não é bom saber disso? Então veja o que você confessa. Veja o que você confessa. Eu anulo tudo que é conversa. O Fernando fala um negócio, eu falo, não, isso aí não é assim não. Está escrito, eu dou uma palavra na hora. Na Bíblia está escrito, eu não creio nisso e nem vou andar nisso. Então fica quieto. Não fala mais isso aqui. Ele fica quieto. Porque isso é o Espírito Santo que está falando através de mim. Eu não vou aceitar a conversa de diabo para acabar com a minha vida nem na minha casa. Está valendo? Então você tem que ter essa autoridade. Bom, mas isso você não adquire num dia, né, gente? Você tá crescendo, vai devagar, sabe? Porque às vezes a gente também dá um trupicão, né? E a língua... Então, eu que determino para onde que vai o meu coração. Se eu creio ou não. É você que determina. Você que vai ter que determinar hoje. Se o seu coração vai crer ou não. Mas não é melhor crer? Claro, eu vou fazer de tudo para eu crer. Então, veja Salmo agora 118. Olha que lindo esse Salmo aqui. Salmo 118, versículo 6. Ele diz assim, olha, isso é o máximo, gente. Veja só o que essa palavra está falando para nós hoje. 118, versículo 6. O Senhor está comigo e não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Nós temos que estabelecer a nossa vida nisso. Ué, confessa isso bastante. Você escreve 2, 3 ou 4 versículos e fica falando. Eu não disse que eu fiz isso 12 anos, gente. Confessava no fundo do meu quintal. 1 hora, todo santo dia, qualquer dia do ano. Todos os anos. Até o cachorro sabia quando ia dar 1 hora, ele vinha na porta da varanda. Era vidro, ele já sabia que ia dar 1 hora, ele já vinha. E eu já falei, pá, já vai dar 1 hora, e vai dar mesmo.
sem parar. Mas aquilo foi crescendo de tal maneira, que eu conseguia ver no espírito. Foi aí que Deus mandou traduzir o livro. Foi aí que ficou firmado cada vez mais eu ir lá para os Estados Unidos e para levar o pastor David para o Japão 3 vezes, para trazer ele aqui, tudo. E etc. Confessar a palavra, minha gente. A pessoa confessou, largou. Ué, mas você não... por que você largou? É porque não aconteceu? Claro, para você ver que você não tem fé. As trevas, o diabo veio e roubou. Se você quiser andar com Deus, tem que ser firme. Então, tem que ser assíduo, perseverante todo dia. Eu tentei todos os modos para confessar a palavra e nada dava certo. O horário e tudo mais. Até que um dia o próprio Deus me deu ideia, vai lá fora. E bem cedo, porque cedo eu estou com a corda toda, eu acordo muito bem. O meu gás acaba tipo 8 horas da noite. Acabou, não quero mais, vou fazer mais nada. Nem pense. Mas eu levanto com tudo, porque eu durmo bem. Eu ia para lá, chovia, não chovia. Um dia uma irmã da igreja falou, Ana Maria, estava hoje, mas estava uma chuvinha hoje cedo. E eu lembrei de você estava lá fora orando? Eu falei, eu estava. Certo, pensou, ela está lá, e eu nem estou fazendo nada. Pois é, então. Você arruma um lugar para você confessar a palavra. Leva o papel primeiro, escreve os versículos, que você vai falar só esse e louvar a Deus que você escreveu. Para a tua situação. Tá? Porque você tem que crer, porque é de ouvir que vem a fé. É de ouvir o quê? A palavra de Deus. Você fala, você está ouvindo, a tua mente está ouvindo, você está pregando para a tua mente. Estão acompanhando? Então, mas precisa fazer, né? Fez, parou, porque não creu, você vê, o diabo vem e cega. Isso que é duro, tá? Então, ele diz aqui, eu nada temo, porque eu creio em Deus que Ele está comigo. Pode acontecer o que for. Ele está comigo, Ele vai resolver. Você adquiriu uma fé quando você chega nesse lugar aqui, de tanto falar isso e estudar a palavra e ficar com Ele, que você não tem medo, porque não vai dar errado. Parece, mas a resposta é de Deus, é a teu favor. Ninguém vai poder destruir a tua vida. Você tem que estar nesse lugar aqui, tá? As circunstâncias, tudo isso, nós temos. Mas, gente, as nossas atitudes é que são a chave para nós sermos abençoados. Circunstância tem. O que você faz na hora que vem uma circunstância? Fica falando coisa que não deve, vai andar... Não, vai orar. Você tem que ficar firme na palavra, tá? Então, essa vida de abundância que Deus nos deu começa no nosso coração. O nosso coração, você sabe, né, gente? Essa parte aqui. É porque o coração, ele pega um pedaço do espírito, um pedaço da alma, da carne. Então, ele fica assim. E tem a parte que entra nos 2 lugares. É ali que é a nossa essência, do nosso eu, em crer. Tá entendendo? É nesse lugar que está estabelecida a vida com Deus, a abundância que Deus nos deu para a nossa vida. Nós andamos nessa condição se nós agimos de acordo com a palavra de Deus. Aí tem abundância. É de acordo com a palavra de Deus. Tá valendo? Não é coisa que você não pode fazer. E aí, o que acontece, então, essa abundância? O que vem nessa abundância? Gente, todos os frutos que estão lá em Gálatas 5:22, que é paz, o amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, tudo que é coisa boa, tudo. O favor de Deus, tudo está no nosso espírito. A abundância de vida. Deus te deu, está no seu espírito, você tem que saber andar nisso. Olha isso que demais, gente. Porque depois você tem um equilíbrio na sua mente, na sua vida. Porque é para ter um equilíbrio, gente. Nós temos que andar equilibrados. E Deus faz isso com a palavra de Deus. Tá? Então, essa é a atitude de vitória. Quando nós estamos
colocando o nosso coração nessa abundância que Deus nos deu. Isso depende de nós. Ele te deu, está no teu espírito, mas você não vê, você não tem acesso assim. Você tem que usar a palavra de Deus e você tem que usar a sua vida para crer no que Deus está falando e buscar isso que está no seu coração através da Bíblia, orando, falando a palavra, louvando a Deus, orando em línguas. Ele vai te ajudando. Você não está sozinho. Você está orando em línguas, o Espírito Santo está lá. Então, quando você for orar em línguas, você não vai querer, você vai dormir, você vai achar cansativo. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Quando eu oro em línguas, eu oro de fato, porque é o Espírito Santo que está me trazendo os mistérios de Deus. Eu não oro para homens. Eu creio, então. Você lê lá, fala, então eu creio nisso. Eu estou orando agora os mistérios de Deus, para mudar minha vida. E aí você continua, o diabo pode sair. Eu não vou parar. Eu fiz isso para você fazer isso 3 dias e várias vezes. Aí nunca mais ele veio mandar eu parar. Então, você tem todas as armas. Tá? Romanos 3,31, olha lá. É demais a palavra de Deus. Deus quer abençoar ainda mais agora, nesses momentos que nós estamos... Romanos 8. Esses momentos que nós estamos vivendo, Romanos 8, nós estamos vivendo dificuldade no mundo e nós estamos vendo que a coisa não está boa. Cada hora explode um negócio ruim aqui, outro ali, outro ali. Não é só governantes, mas a própria natureza está completamente abalada. Então, a gente tem que estar debaixo da proteção de Deus. Romanos 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, gente, tudo que é dificuldade, circunstância, tudo que está por aí, ou então a condição da nossa carne, seja o que for, ele está dizendo, o que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos falando do Criador, esse Deus que é Criador e que ele vive no nosso coração. Você olha para o céu, você olha para o mar, você olha para o poder de Deus, pelas estrelas, tudo que Deus criou. Esse mesmo Deus que habita em você e que te ama. Quem poderá fazer o mal para mim? Você tem que ter essa revelação. Você não está sozinho. Esse Deus sustenta você e ele sabe como que ele vai te sustentar. Como que ele vai te abençoar? É dentro do plano dele, tá? Nós que somos crentes temos esse Deus aqui. Tem alguém que está aí contra você, fazendo alguma coisa? Eu até digo que é um bom desafio, né? Porque Deus diz, provai e vede que eu sou bom. Prova, usa a palavra. Fica firme com ele, tá? E o que eles vão poder fazer para nós? Essa gente que quer fazer o mal. Não vai poder fazer nada. Uma coisa que eles não podem fazer é tirar a vida eterna. Pode? Não pode. Eles podem até causar um dano para nós, alguma coisa. Mas, gente, eles nem podem tirar essa vida que está em nós. Ninguém. Então, ele nunca vai levar vantagem. Seja quem for. Nunca vai levar vantagem sobre as nossas vidas que estamos andando firmemente com Jesus. Tá? Porque ele não vai poder roubar de você, o ladrão, o amor, a fé, a alegria que está no seu coração. Ele não vai poder roubar. Porque você não vai largar. Você vai ficar firme. Porque quem não tem fé, acontece qualquer coisa, larga Deus, culpa Deus. Deus não é bom. Deus matou meu filho. Porque fica aquilo lá no fundo, crendo nisso. Não crê que Deus é bom. Ele não faz isso. Jamais. Falta de conhecimento faz a pessoa perecer. A pessoa sofre, tá? Então, agora aqui, nós cremos em Deus. Agora, veja o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele nos deu o melhor, esse Deus, nosso Pai. Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo. O melhor. Já pensou isso? Como é que ele não vai ouvir sua oração? Então você tem que meditar nessas coisas. Quando você está com dúvida, será que Deus está me ouvindo? Ué, medita nisso.
Ele só me dá coisas boas, porque Ele me deu o melhor. Ele me deu Jesus. Então você tem que se envolver com Deus, não com a sua cabeça incrédula, de trevas, que o diabo cegou, com aquelas falas. Agora não vai dar, agora não sei o que vai ser, não é impossível, eu não tenho, eu não posso. Ai, 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 aí que tá tudo errado, tá? Então, através de Jesus, que ele deu o próprio filho para morrer, mas através do seu filho Jesus é que nós temos tudo. Ele precisou entregar o filho dele para nós termos tudo. Hoje nós temos Jesus, que é tudo. Senão nós não íamos ter tudo, tá? Então não precisa nada andar preocupado, sabe? Você não tem que se preocupar, sei lá, como que você vai receber, como que você vai orar, como que você vai orar. Você quer saber que tipo de oração? Não tem nada tipo de oração. Se envolver com Ele. Você não sabe orar? Começa a orar em língua, se envolve com Ele. O Espírito Santo está te ajudando. Depois escreve um versículo, vai falando aquilo. Louvo o Senhor, eu te louvo, Senhor, porque você me salvou por amor, você quer resolver meu problema, está escrito aqui. Você disse, se eu clamar, o meu inimigo vai embora, ele recua, eu te louvo, porque ele está recuando agora, eu creio. É assim que você tem que orar. Olha aí, gente, você não precisa, não é teologia, ou sei lá, quanta coisa, não é assim que ora. É esses que não estão orando nada, quando começa a sofisticar. Que nem eu entendo aquelas orações. Ai, meu Deus, não consigo acompanhar isso, meu raciocínio. Porque não é assim. É uma coisa do coração. Justamente, é um envolvimento. E Deus é tão maravilhoso que Ele ouve. Ele é lindo, esse Deus. Ele ouve as orações. Por isso Ele falou, invoca-me e eu te atenderei. Eu sempre falo isso. Deus, o Senhor falou, me invoca e eu te atenderei. Pois agora mesmo o Senhor está ouvindo isso. O Senhor está fazendo. Eu te agradeço que o Senhor já abençoou. O Senhor já fez. Por isso o diabo você não vai segurar mesmo. Isso já está feito, não adianta. E aí que vai, tá? Então, nós temos que ter essa mente que crê, não a mente que duvida. Porque Jesus falou que a mente que crê é aquela que recebe uma boa medida, transbordante, recalcada, além do que pede ou entende. É Deus que falou isso. O próprio Jesus. Então, veja que a nossa mente é que tem que mudar. Esta é a mente do crente que tem fé. Não do crente incrédulo que, não sei se vai dar, se não sei o que, bababá. Certo? Então, nós temos que ter primeiro, a revelação dessa palavra de Deus e concordar com ela. Quando Deus te revela, concorda com ela, pratica, porque não é só ter a revelação. Tem gente que tem revelação e ele larga para lá. Você tem que praticar aquilo que Deus está te mostrando, tá? Então, se você crer no que Deus fala, a luz de Deus vai brilhar mais e mais no seu coração. Porque Ele trouxe a luz e colocou em você e tirou as trevas, que nós vimos lá. Então, se você crê, a luz entra. Então, se posiciona na luz, crendo na palavra, falando o versículo. É isso que vai mudar a vida. Você não tem que se preocupar, andar ansioso com nada. Você está ansioso, senta e vai orar em línguas. A pessoa às vezes nem sabe que está ansioso. Não dorme, ou não come, ou come demais, ou tem dor, ou fica com isso, ou fica agressivo, ou fica... Gente, isso tudo é, sabe, reflexo da preocupação, do medo, que é obra demoníaca, que está atuando no crente para acabar com a vida do crente. Gente, cai fora disso. Essa não é a visão de Deus para nós, tá? Então, 1 João 4,4. Então, creia que Deus quer te dar tudo que você precisa. 1 João, vamos ver. 1 João 4,4, nós estamos acabando, gente. Olha, mas essa palavra é maravilhosa. Para você ir buscar Deus que Ele te quer. Versículo 4. Filhinhos,
1 João 4,4. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O maior vive em você. Ele é maior que Satanás. Ele é maior do que esse diabo que fica aprontando, fazendo coisas para destruir a sua vida. Ele habita em você. Você tem que ter revelação disso. É isso que você tem que pensar, porque o Tiago falou assim, que nós podemos resistir o diabo com a nossa fé, com a fé, e ele fugirá de nós. Lembra disso? Porque nós temos o maior que está dentro de nós. Ele habita aqui. Você não está andando sozinho, Deus está com você. Ele quer te ajudar, você não deixa, você põe ele de lado. Anda sozinho, faz o que você quer com a tua cabeça e tudo mais. Você não ora, você não pede orientação para Deus, como que você tem que fazer. Você vai fazendo com a tua cabeça. Não pode, não é assim. E não é para ficar aceitando ideia de 1, de 2, de 5. É Deus que vai fazer. Precisa ver, ter certeza, tá? Então, nós temos autoridade para vivermos nessa condição. Porque o maior está em nós. Para nós resistirmos tudo aquilo que vem contra nós. Para nós não temermos nada. Medo do quê? Veja o que nós já recebemos. O próprio Deus nós recebemos. E o diabo vem por medo, né? O primeiro lance dele é atacar um medo. Ele lança o medo. Para ver se você se preocupa, cai aí, sabe, desmaiado e pronto. As trevas entram. Cega você. Não. Se o medo vem, porque ele lançou. Ele quer te pegar, mas você vai se levantar com a palavra de Deus, tá? Então, não é pensar assim, você é pouco, você é menos, você não sabe. Você tem que, tudo a sua visão é em Jesus, não em você. É diferente, pensa nisso, você entendeu? A tua visão é Jesus, o poderoso. Anda com ele, lembra as obras dele, e ele falou, faz as mesmas que eu fiz. Porque você pode, nós podemos, que já temos a fé no nosso coração. Vai orando em cima disso. Vai orando. É demais, gente. Não é, não? Vocês estão me acompanhando? Vai fazendo. Vocês estão fazendo, está indo. Gente, isso, cada um anda num ritmo. O importante é não largar. Vai andando, que vocês estão andando. Senão vocês já tinham ido embora. Sabe? Continua, porque você vai aprendendo, vai clareando mais, vai ficando mais fácil, porque o Espírito Santo vai guiando você. Isso é maravilhoso, tá? Então, você tem autoridade, porque Deus deu no seu coração, tá lá. Agora, como que você vai exercer? Se você crê, você exerce e funciona. Se você tem dúvida, você quer usar, você não funciona. Porque você crê. Se Deus falou, você pode usar. Então você fala, eu creio que eu tenho autoridade. Ô Satanás, eu tenho autoridade sobre você, não tem medo de falar isso. Porque você tem. E ele morre de medo. Mas ele se faz. Né, gente? Ele vem assustar mesmo, amedrontar. Mas ele tem que cair fora. Que é isso aí, ele só impressiona, porque ele é menor do que nós. Porque o maior está conosco. Mas é com a fé que tem que estar operando aqui. Se eu estou incrédula, ele vence, ele acaba com a minha vida. Aí eu quero usar a autoridade, aí o diabo sai, ele não sai. Ele não vai fazer não. Mas é para você ir trabalhando com isso na sua vida. E confessar o milagre. Confessar um milagre. Gente, nós vivemos esse ministério aqui com milagre. Maravilhoso. Sempre com abundância e multiplicação. E Deus me ensinou, ora sim, e para as tuas finanças também, você ora. Eu oro todo dia até hoje. Eu oro e agradeço a Deus. E uso muito para ofertas, demais, isso é importante. Então, muitos colaboram com o diabo, né? Com medo, com as dúvidas, e aí perde a bênção. Gente, para com isso. Tá com medo? Vai orar. Ora em línguas, começa a louvar o Senhor, o medo vai embora.
As trevas. João 10, 10. Olha só isso aqui agora, você vai entender. Isso aqui que Jesus está falando. Nós já estamos acabando. João 10, versículo 10. Ele diz assim: o ladrão, Jesus está falando, vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está falando aqui que existe um ladrão. É o diabo. Existe um ladrão, mas também tem Jesus. Tem o ladrão e tem Jesus. E eles não são iguais. E olha, Jesus só veio por causa do ladrão. Ele disse que ele veio para destruir as obras do diabo, não foi? Está escrito aqui na Bíblia. Para nos dar uma vida de abundância. Então você tem que entrar nessa. Orar em línguas, confessar o versículo, ler a Bíblia. E ouvindo, quanto mais você ouvir isso aqui, que eu estou falando, mais vai aguçando a sua fé. Vai te ajudando para ser liberada. A fé que está no seu espírito. Tá? Então, ele deu essa vida de abundância para nós vivermos agora, porque nós já estamos vivendo a vida eterna, já está em nós, porque Jesus é a vida eterna. Não é só o céu quando chega lá, glória a Deus, mas aqui já é para viver isso agora, porque nós já temos Jesus. Então é a vida de abundância, é uma vida eterna que já começa aqui e agora. Então, se eu não creio que isso é para agora, eu abro a porta para o diabo e eu vou andar, o meu coração vai andar com as trevas do mundo. Escassez, dificuldade, porque agora é crise, agora é isso. Deus não tem nada a ver com o mundo. Deus não tem nada a ver com esse mundo de trevas. Deus é outra coisa. Então, por isso que ele nos deu a condição e a chance de sairmos do mundo. Você que decreta aí. É muito melhor você andar, mudar a tua cabeça. Então, agora veja Isaías 41 e nós vamos terminar aqui então. É demais esse Deus. Se você começar a meditar nessa bondade, gente, você vai crer que você pode pedir e você recebe. Porque ele é bom. Né? Então, se o seu pai terreno tem, e você bate lá na porta e, ai pai, eu vim aqui porque me deu uma situação, pai, por favor, o pai na hora. Deus é mais. Você pode ir lá, entrar na presença dele, e ele vai te dar, ele vai fazer, porque ele é por você. Você tem que meditar nisso. Demais, né, gente? Amém. Então, Isaías 41, 10. Não temas, Deus está falando, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quando você lê a Bíblia, em uma situação aqui, ó, como isso aqui, faça dela algo pessoal para você, que Deus está falando isso para você. Exatamente para você, está falando para mim. Então, nós temos que pegar a Bíblia e usar pessoalmente para nós. Pôr o nosso nome ali. Você pode pôr o seu nome ali. E é isso que Jesus quer fazer por nós. É isso que Deus Pai quer fazer por nós, por causa de Jesus. Porque Jesus conquistou tudo isso para nós. Então, Deus Pai quer nos abençoar por causa de Jesus, pelo que Ele fez. Isso é o máximo. E Deus, esse Deus glorioso, poderoso, vive em nós por causa de Jesus também. Deus vive na sua vida. Você não está sozinho. Não precisa ficar triste, se sentindo abandonado, sentindo, sei lá, sem ninguém. Não, isso aí é coisa carnal. 5 sentidos, sai fora. Deus não está nisso. Você tem alegria, você tem a paz, você tem a abundância, você tem força. Você tem a bondade de Deus, você tem tudo no seu coração, o amor. Então, é nisso que você tem que viver, tá? Nós temos todas as bênçãos de Abraão que estão em Cristo Jesus, todas. Esse homem foi abençoado. E Jesus tirou a nossa maldição e trouxe como herança todas as bênçãos de Abraão para nós. Está lá em Gálatas. Então, nós temos as bênçãos, é bíblico. É para andar no que está na Bíblia, é seu.
É seu, é meu. Então vai pesquisando, vai estudando, vai orando em línguas. Você vai saindo do engano, das mentiras, das trevas, daquilo que é difícil para você. Porque você quer fazer com o seu intelecto, com a tua força, você não consegue. Eu já tentei, mas que jeito mais que eu oro? Quer dizer, você está querendo uma fórmula. Você não vai conseguir. Porque não é com fórmula, não é com esforço. Não é assim que você tem que pagar. Não é com sacrifício. Tá? Não é com a sua condição. É pela graça dele. Ele te deu. Isso chama graça. Ele fez e ele te deu. Fez e deu. Você não precisa pagar nada. É aprender a viver nele, com ele e para ele, em Cristo Jesus. Amém? Então, glória a Deus, é isso aí. Creia e vá em frente. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Senhor, pela tua unção que está no meu coração, Senhor, e através da minha imposição de mãos, seja agora abençoada todas esses pedidos que estão aqui, todos esses nomes, essas situações, essas fotos, que todos agora recebam as tuas bênçãos em nome de Jesus. E eu repreendo a ação de Satanás, toda obra maligna de Satanás aqui, destruindo vidas, situações, que agora mesmo saia destas vidas agora. Em nome de Jesus, eu creio que milagres estão acontecendo agora. Os enfermos estão sendo curados, as pessoas que estão com problema familiar, que haja uma reconciliação. Senhor, os que não são salvos, que sejam salvos agora. Eu digo em nome de Jesus, que eles recebam a luz de Jesus. Eu creio, Senhor, que mudanças de vida estão acontecendo, não só aqui no nosso meio, nesse momento, mas todos que estão unidos pela internet estão sendo abençoados agora. Que a tua luz gloriosa entre nesses lares, nessas famílias, com as suas bênçãos, e seja dissipado as trevas, Senhor, dessas famílias, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela proteção desses lares, dessas vidas, dessas famílias, Senhor, em nome de Jesus. E nós oramos agora para o nosso país, Senhor, que a tua luz desça aqui, que o Senhor mande os anjos para abrir uma janela de luz, Senhor, para que o evangelho seja pregado de norte a sul, Senhor, para que haja uma mudança nesse país, e todas essas potestades que estão sobre o nosso país sejam expulsos, dissipados daqui, que a tua luz entre para haver uma solução, Senhor, para esse povo brasileiro. Eu digo em nome de Jesus, é em nome de Jesus. E nós te agradecemos, ó Deus nosso Pai, por todos os reféns terem sido liberados lá em Israel. Todos, acabou. Todos. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por você ter ouvido todas as orações e ter protegido esses que ficaram. Eu agradeço, Pai. Eu oro por Israel, Senhor, por Jerusalém, pela paz. E, Senhor, que haja proteção para todos, e oramos para todos os árabes, que sejam salvos, que eles recebam essa luz gloriosa de Jesus para serem salvos, e nós cremos, Senhor. Oramos pelo Irã, Senhor, por uma mudança de regime governamental, para cair por terra essa religião, Senhor, em nome de Jesus, que haja conversão, que o cristianismo seja livre lá, em nome de Jesus, e por todos os outros países que estão subjugados com esse espírito maligno, a mesma coisa, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora, Senhor, agora para todos os locais onde todos aqui trabalham, para a segurança, as escolas, onde os filhos estudam, os netos, quem trabalha nas escolas sejam protegidos. Eu clamo o sangue de Jesus, Senhor, para a proteção de todas as catástrofes climáticas, de onde cada um mora, onde cada um está. E oro pela paz para todos, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus, nosso Pai, eu tenho agora todo cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos todos da igreja juntos dizem amém, aleluia, glória a Deus. E o Senhor Deus poderoso abençoe a sua vida, chegada sua lá na sua casa com a paz, e que você cada dia mais receba a revelação deste evangelho que transforma vidas, em nome de Jesus, amém? Obrigado por estar comigo e até o próximo culto, em nome de Jesus.